Alô pessoal, tudo bem? Eu espero bem que sim. Hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu trouxe uma resposta a uma pergunta que surgiu numa das caixinhas de perguntas que eu tenho feito algumas vezes até na minha aplicação vizinha e portanto surgiu uma pergunta que me fez dar uma resposta mais completa e aprofundada, mas eu senti que eu não o conseguia fazer em modo escrita num story ou em 2 stories ou até em 3 stories e eu decidi realmente agarrar nessa pergunta, trazê-la aqui para o canal e falar dela mais aprofundadamente. Eu vou então mexer aqui no telemóvel que é para ler a pergunta e a pergunta era a seguinte. Na verdade, não foi uma pergunta, que agora que estou a ler, não foi uma pergunta, foi uma partilha, um desabafo, e então eu vou ler. Acabei um relacionamento de anos há uns meses e ainda me sinto presa a tudo o que foi. E eu senti de partilhar, porque realmente eu tenho partilhado muito lá na aplicação vizinha sobre... Na verdade, eu converso muito sobre as coisas que estão a acontecer atualmente na minha vida e, portanto, temos falado muito por lá e tenho falado com pessoas também no privado sobre término de relação, sobre como lidar com essa situação toda e, portanto, eu quis partilhar a diferença entre a forma como eu lidei em 2 relacionamentos que eu tive e como é que eu reagi num dos relacionamentos e como é que eu reagi no outro relacionamento. E no story eu comecei por responder da seguinte forma: nós temos sempre 2 caminhos, cabe-nos a nós escolher qual queremos seguir. O que eu vou dizer pode ser estranho para algumas pessoas, para muitas pessoas, mas é como eu hoje em dia vejo a vida e, portanto, eu partilhei a minha opinião e que, de facto, há 2 caminhos que nós podemos seguir. Um caminho é o caminho da vitimização, ou seja, de que nós pomos-nos muito num papel de vítima, e o segundo caminho é o caminho de sermos o criador da nossa própria história, da nossa própria vida. E, portanto, a grande diferença, baseada na minha experiência com o término de 2 relações, foi que na primeira relação eu não namorei assim tanto tempo. Eu honestamente não sei, foi uma coisa muito de voltar e acabar, mas se calhar não deve ter passado de 1 ano e meio, 2, e depois ficámos alguns anos afastados e depois voltámos, depois acho que ficámos meio ano e depois acabou e portanto foi assim um rolo. E acho que ao todo isto começou em 2012 ou até antes. O namoro oficial em 2012, mas nós começámos a falar em 2011, acho eu, e depois acabou definitivamente em 2018. E, portanto, foram 7 anos em que eu não consegui me relacionar com outra pessoa e eu senti-me presa à pessoa mesmo não estando numa relação. Portanto, eu não consegui seguir com a minha vida em frente, tanto que entrei em depressão e essa minha primeira escolha ou seja, nesse primeiro término, a minha decisão, que eu, obviamente, na altura ainda era nova e imatura, não é que agora também seja muito mais velha, mas realmente eu não via as coisas e não tinha o conhecimento. Eu não via as coisas da forma que vejo hoje, nem tinha o conhecimento que eu tenho hoje e, portanto, hoje eu percebo que eu decidi escolher o caminho de vítima. O que é que eu fiz nesse caminho de vítima? Eu fiquei muito naquela posição de porque é que isto me acontece a mim? Que mal é que eu fiz? O que é que eu poderia ter feito diferente? Será que eu não valho a pena? Portanto, era toda uma dúvida sobre a minha pessoa, era todo um questionamento de porquê que aquilo me tinha acontecido e depois veio muito aquela posição de acabar por ficar com raiva. Portanto, era um mix de emoções, era assim tudo muito... Ou seja, não tinha maturidade emocional e, portanto, eu não sabia gerir as minhas emoções, os meus sentimentos e ficava muito naquela posição de coitadinha de mim, e hoje em dia eu olho para trás e eu vejo que realmente fiquei nessa posição. Coitadinha de mim, o que é que eu vou fazer à minha vida? Estou sem chão, não sei para onde é que eu me hei de virar, eu estou completamente perdida, não sei quem sou e fiquei muito tempo nesse processo de
culpa, vitimização, desespero, tristeza, tanto que isso foi alongado por tantos anos que eu acabei por cair numa depressão, tive que ser acompanhada por uma psicóloga, depois tive que ser encaminhada por uma psiquiatra, tomei medicação durante um ano e, portanto, eu estava realmente mal e foi aí que eu percebi que eu precisava de fazer alguma coisa por mim e que ninguém me vinha salvar. Entretanto, pronto, lá está, em 2018 eu voltei para a pessoa, depois as coisas, como é óbvio, não correram bem, portanto já não tinham corrido nos outros anos anteriores, não iriam correr novamente e realmente as coisas acabaram em 2018, eu comecei a estudar muito mais sobre desenvolvimento pessoal, sobre a lei da atração e entretanto em 2019, a meio de 2019, entro numa nova relação. Como já é conhecido aqui, não é? Nós ficámos 4 anos juntos, nós vivemos juntos, nós ficámos noivos e, portanto, as coisas foram muito mais intensas. Existiu uma entrega totalmente diferente, apesar de que na adolescência também eu sinto que sentimos as coisas com muito mais força, mas, honestamente, nesta relação foi muito mais intenso porque na minha cabeça era tudo incrível, maravilhoso, bom, até que acabou. E realmente eu fiquei muito na primeira semana, enquanto as coisas ainda não estavam, pronto, que era naquela coisa de vai, não vai, eu fiquei baralhada. Depois, quando finalmente acabou, eu realmente fiquei desnorteada e não estava a perceber absolutamente nada da minha vida, o que é que estava a acontecer e entrei novamente na posição de vítima de porquê a mim, porquê que isto está a acontecer e parece que o ciclo estava-se a repetir, ou seja, tudo o que eu tinha vivido eu estava a viver novamente. Foi uma coisa muito difícil de gerir e, portanto, para contextualizar, nós terminámos em julho deste ano e agora estamos em outubro e já não sou aquela Sara que ficou de cama meses, que deixou de comer, que lá está, não comia e o pouco que comia deitava fora, com super ansiedade e tudo mais. A diferença que eu sinto foi que, primeiro, eu permiti-me sentir tudo o que eu tinha que sentir, porque foi um embate muito forte para mim. Eu sinto que foi muito pior do que a primeira, o término da primeira relação, só que eu já não era aquela Sara e já tinha uma estrutura diferente. Portanto, na primeira semana eu estava baralhada, na segunda semana, quando as coisas realmente acabaram, eu fiquei, acho que a palavra é um pouco forte, mas realmente destruída. Eu senti que, mais uma vez, uma versão minha morreu, porque aquela Sara que queria ser demasiado, que era demasiado ingênua, teve que acabar por desaparecer, porque realmente há limites e eu não sabia pôr os meus limites e, portanto, indo ao ponto da questão, neste término as coisas foram muito piores e eu honestamente acho que reagi muito melhor do que reagi daquela vez, porque eu decidi ser criadora da minha vida. E eu olhei para isto, apesar de que na primeira semana eu revoltei-me, eu gritei, eu chorei, eu não entendia, mas mais uma vez, como sempre, e isto é muito real, eu volto muito para a minha fé, para Deus, e a vida conversa connosco. Nós precisamos de estar atentos e ouvi-la. E eu recebia sinais de todos os lados, isto parece um pouco doido, eu sei, mas eu recebia vídeos aleatórios no TikTok, números iguais que significavam algo para mim, ou eu acabava de falar algo e via os números iguais e eu sentia muito que aquilo era uma confirmação. E como é que eu me tornei a criadora da minha vida e como é que eu consegui em menos de um mês, e isto realmente para mim foi chocante, eu sinto mesmo que eu não sei onde é que eu fui buscar tantas forças para reagir, mas lá está, eu tenho que vos dizer que na primeira semana, ou seja, a segunda semana, ou seja, a primeira semana que nós terminámos realmente, eu diminuí a forma como eu comi, eu emagreci.
eu não conseguia dormir à noite, portanto, eu durante uma semana realmente eu parecia um zombie. Eu fiquei muito atordoada da cabeça e da minha vida porque eu não estava a conseguir encaixar. Então, recapitulando, e como é que eu lidei? Primeira coisa foi, ok, isto aconteceu, vamos encarar a realidade como ela é, aconteceu porque tinha que acontecer, não adianta te ficar a culpar, não adianta ficar a perguntar o que é que tu poderias ter feito, porque quando eu entrei nesta relação eu sabia que eu tinha voltado muitas vezes para a relação passada porque eu sentia que não tinha dado tudo. Portanto, nesta relação, nos 4 anos, eu sempre tentei ser a minha melhor versão, eu tentei sempre dar o meu máximo, na verdade para além do meu máximo, e portanto eu não fiquei com esse sentimento de culpa ou com essa hipótese de eu poderia ter dado mais. Não, eu realmente dei o meu máximo e pronto, quando as coisas não têm que ser, está tudo bem, temos que nos respeitar, vai cada um para o seu lado, as pessoas têm que seguir a sua vida e portanto foi isso que eu mentalizei. Sara, tu deste o teu máximo e portanto a tua consciência está tranquila, não te vais ficar a cobrar, tu neste momento tens que realmente te acolher e perceber como é que tu estás no meio disto tudo. Portanto, foi apagar tudo o que tinha com a pessoa, foi deixar de falar totalmente, não ter contacto absolutamente nenhum com a pessoa, ou o mínimo para tratar de certas situações burocráticas e etc. E o outro passo, eu já referi isto várias vezes, eu escrevo bastante e por isso isto já era um processo que eu estava a ter antes do término da relação. Portanto, eu escrevo sempre, ok, hoje o meu dia foi mau por isto e aquilo, e eu comecei a perceber um certo ciclo, ou seja, eu ficava bem tipo 2, 3 dias e depois caía outra vez, eu ficava bem 4 dias, 5 dias e caí outra vez. E eu comecei a perceber que eu estava tipo numa roda de hamster e que eu permitia e tolerava certas coisas acontecerem que não estavam de encontro aos meus valores, que eu não tinha, ou seja, os meus limites estabelecidos e que realmente eu anulava-me para dar suporte e apoio à pessoa e portanto eu percebi uma coisa muito importante, percebi uma ferida minha que eu tinha profunda. Então, basicamente, nesta segunda relação, neste término, eu, em vez de ficar à procura dos porquês ou olhar para fora, eu recolhi tudo, recolhi a energia que eu estava a deitar para fora e a pessoa não disse nada e pronto, várias coisas que obviamente que eu não quero entrar aqui em pormenores sobre isso. Eu recolhi toda essa energia para mim e eu olhei para dentro e em vez de eu perguntar porquê que não deu certo, eu passei a perguntar o que é que eu tenho a aprender com isto. Porquê que eu atraí esta pessoa para a minha vida? Porquê que eu atraí esta situação para a minha vida? O que é que eu estou a fazer para continuar com o mesmo tipo de relacionamento que, mesmo que ao início pareça que não é, acabou da mesma forma ou acabou pior ou whatever, e portanto eu voltei-me para dentro e eu decidi encarar as minhas feridas, perceber realmente que isto é um pouco complicado de falar aqui, né, de expor, mas eu percebi que tinha feridas que eu realmente acho que não estou muito confortável para falar quais feridas, porque eu ainda estou a aprofundar um pouco sobre isto, mas realmente eu tinha uma ferida muito forte e percebi que pelo simples facto de eu não ter amor próprio e de eu não estabelecer os limites, as pessoas que estão à minha volta são um reflexo. Portanto, se eu não faço isso comigo, como é que eu posso querer que a pessoa que vem de fora vai ter esse respeito e vai ter essa responsabilidade comigo se eu não tenho? Percebem? Portanto, se eu não tenho amor próprio, se eu não respeito os meus limites, se eu não me trato de uma certa forma, como é que eu posso querer que o outro me trate? E portanto eu percebi que para terminar este ciclo de vez eu tinha que curar essas minhas feridas e eu tinha que dar-me a mim aquilo
que eu quero obter dos outros. E portanto, isto foi focado aqui num relacionamento amoroso, mas pode ser focado em qualquer outro tipo de relacionamento, seja amizade, familiar, de trabalho, etc. Quando nós queremos muito que alguém faça algo por nós, existem duas coisas. Nós temos que saber dar isso a nós mesmos. Portanto, eu quero muito amor, então começa a dar-te amor. Eu quero muito receber uma certa coisa, então dá-te isso. E obviamente que se nós também queremos que as pessoas nos façam, nós também temos que fazer aos outros. E portanto o segundo aprendizado, eu acho que é o que eu sempre fiz mais, de dar. E às vezes, na maioria das vezes, acabar por não receber isso de volta, não é? Ou receber só umas migalhas, tipo, olha, tens aqui um bocadinho só para te calares, percebem? E portanto, com o afastamento do convívio com a pessoa, eu percebi muitas coisas sobre mim própria e sobre coisas que eu estava a permitir, que eu não vim aqui para viver isso, eu vim aqui para curar isso. E portanto, tudo o que me aconteceu foi para espelhar o que eu tinha que tratar dentro de mim, percebem? Portanto, se eu quero de facto ter uma pessoa de X forma, eu tenho que ser essa pessoa primeiro para mim. E portanto está a ser um caminho de muita aprendizagem, e eu acho que consegui expor aqui da melhor forma estas duas formas diferentes que eu lidei, que uma realmente, resumidamente, foi o ficar em posição de vítima, de ficar só a olhar para fora e achar que todos os problemas estavam ali, ou porque é que a pessoa não me fez aquilo, ou porque é que a pessoa me fez aquilo, porque é que eu mereço isto. Portanto, ficar muito nessa posição de eu não tenho responsabilidade de nada, os outros é que me fizeram. E nesta segunda situação eu resolvi realmente fazer diferente, porque senão eu já sabia o rumo que ia tomar e provavelmente eu ia ficar anos a conseguir resolver esta situação de forma interna, e sabe-se lá voltar com a pessoa ou não voltar, ou ficar presa emocionalmente ou energeticamente, não sei, de alguma forma. E mesmo tomando este caminho é difícil, tem dias que são muito difíceis e que eu tenho que realmente focar-me nas coisas menos boas que aconteceram, porque a nossa mente tem a vontade de ficar a pensar em tudo o que foi lindo e maravilhoso na relação, mesmo que tenha sido, sei lá, 10%, o que felizmente não foi o caso para mim. Eu fui realmente muito feliz na relação e sou muito grata a todos os meus aprendizados, mas lá está, na primeira relação também sou muito grata a todos os aprendizados. Por isso, mesmo que as coisas nos doam, elas vêm para nos ensinar, e cabe-nos a nós ficar nessa posição de ok, eu tenho que aprender isto, obrigada à pessoa por ter trazido isto à tona para eu conseguir curar, e não ficar naquela coisa de raiva, de ódio, de vingança, porque realmente quem é que está a sentir todos esses sentimentos? Sou eu. Portanto, quem é que vai ter que lidar com todos esses sentimentos? Sou eu. As coisas não vão para o outro. As coisas voltam sempre para nós, ou nem sequer saem de nós. Somos nós que estamos a sentir a raiva, o ódio. É isso que vai criar doença, depressão, ansiedade, todos estes problemas. Portanto, acho muito importante tornarmos-nos conscientes e responsáveis do caminho que nós estamos a seguir, porque assim nós vamos tomar e ter o poder da nossa vida, percebem? E não vamos ficar à mercê dos outros, à espera que alguém nos dê uma migalha, à espera que alguém nos venha salvar. Ninguém nos vai salvar, e por mais que possamos ter apoios externos de família, psicólogos, psiquiatras, médicos, ou seja, uma ajuda externa também de saúde, nós temos que estar dispostos a querer e a fazer essas mudanças em nós e a tornarmos-nos responsáveis. Portanto, era essa a mensagem que eu queria passar. Foi essa a grande diferença que fez na minha vida e que fez com que eu saísse disto muito, mas muito mais forte, porque apercebi-me de muita coisa, estabeleci
limites que estão se calhar um pouco elevados, mas não estão elevados. Existem pessoas que vão respeitar esses meus limites e que vão entrar na minha vida para realmente acrescentar e respeitar. E é isso. É uma jornada complicada. É muito difícil ter que olhar para as nossas feridas e encará-las, para as nossas sombras. Todos nós temos. Mas eu acho que é muito mais fácil porque é como se fosse um túnel. No fim do relacionamento nós estamos aqui na escuridão e podemos querer ficar na posição de vítima e não vamos atravessar o túnel, ou ficamos só ali a marinar e a descer mais fundo no poço e mais fundo e depois talvez às vezes ter que tomar medicação para o resto da vida, ter doenças, frustração, infelicidade, todas essas coisas, ou agarrar na nossa bolsinha com o mínimo de coisas, que é para não trazer bagagem do passado, porque nós estamos a viver o presente e, portanto, hoje eu escolho o que é que eu quero viver e o que é que eu quero trazer ou não, e, portanto, agarrar na nossa bolsinha com o mínimo de bagagem possível e começar a caminhar pelo túnel. Vai haver momentos em que vamos levar rasteiras, vai haver momentos em que vamos passar por um sítio ainda mais desagradável, vai haver muito choro, vai haver muita tristeza, vai haver dor, mas quando começamos a ver a luz ao fundo do túnel e começamos a chegar lá e saímos e vemos o quão a vida é incrível do outro lado e que foi dolorido, mas chegámos aqui e realmente estamos prontos para viver algo melhor, porque vem sempre coisas melhores. E acho também, muito rapidamente para terminar, que o mais importante foi não criar resistência àquilo que nos está a acontecer. Se aconteceu algo em específico na nossa vida, é porque tinha que acontecer e não podemos ficar agarrados àquilo, porque se tivesse que ficar na nossa vida, ia ficar de alguma forma. E se tiver que voltar para a nossa vida, vai voltar. Não interessa, nós temos que ser como a água e deixar-nos fluir pelos lugares, irmos nos moldando, sem aquela coisa de não, eu sou quadrada, eu vou ficar quadrada, eu nasci assim, eu vou morrer assim, palco mais torto, tarde ou nunca se endireita, as pessoas não mudam, eu não mudo. Portanto, pode escolher esse caminho ou pode escolher o outro caminho, que é realmente eu quero aprender, eu quero melhorar, eu vim aqui para viver coisas incríveis, ok, isto aconteceu, é dolorido, mas até que ponto ou até quando tu vais estar a viver no passado e a recordar a dor que já aconteceu há 2 meses, 2 anos, 20 anos, já não está aqui, só está aqui, neste momento, presente no teu corpo, na tua mente, no teu coração, porque tu estás a segurar, porque tu estás a criar essa resistência. Larga, deixa ir, já aconteceu, era para trazer uma aprendizagem, aprende com isso, agradece por tudo, agradece a pessoa, perdoa a pessoa e segue em frente, agarra nas tuas coisas e vai ser feliz. É assim que eu vejo a vida neste momento e é assim que realmente eu tenho conseguido me recompor e estar aqui bem, porque eu mereço coisas boas e o que tiver que ser será. Eu só quero viver a minha vida ao máximo, porque nós não sabemos o dia da manhã e, portanto, quero me entregar ao momento, quero viver o presente, quero ser feliz e é isso, é essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu acho que ele ficou um pouquinho longo, mas realmente eu senti que tinha que falar tudo isto e eu espero muito que vocês tenham gostado. Muitos beijinhos e até ao próximo vídeo. Tchau!